Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O silêncio que antecede a explosão tomou conta do vestiário tricolor antes do duelo decisivo. No gramado, a bola aguarda, mas é a declaração de um dos principais nomes do elenco quem realmente movimenta as arquibancadas e aquece a tensão entre torcida e diretoria. Com arreto, ele deixou claro: se o Fluminense perder esse jogo, estou fora desse elenco. Não contem mais comigo. Um tiro de misericórdia no clima de confiança que vinha sendo construído nas últimas semanas. A campanha no Campeonato Brasileiro de 2025, até aqui, não espelha o potencial que se viu em diferentes fases da temporada. O Flu ocupa a sexta colocação, somando 29 pontos em 18 partidas, com um aproveitamento de 53%. Na Copa do Brasil, carimbou vaga nas quartas de final ao eliminar o São Paulo com autoridade, enquanto na Copa Sul-Americana lidera o Grupo D, com 2 triunfos e um empate nos 3 primeiros compromissos. Esses números serviam de alicerce para uma atmosfera de otimismo, até o estilhaço das palavras do craque. O recado, direto e cortante, ecoou pelos corredores de Laranjeiras e fez estremecer a comissão técnica. Renato Gaúcho, técnico conhecido pela firmeza e pela capacidade de unir o grupo, viu sua liderança ser posta à prova. Passou a madrugada em claro, traçando cenários e rabiscando anotações sobre possíveis alterações na formação titular. Afinal, manter a coesão de um elenco exige, às vezes, decisões drásticas. Os companheiros de vestiário reagiram com expressões diversas. Alguns encarnaram o semblante sério de quem sabe que cada ponto perdido pode custar um título, outros abanaram a cabeça, temendo o impacto negativo no ambiente interno. Existe, por trás de cada palavra de insatisfação, um combustível que pode servir tanto para incendiar o ânimo coletivo quanto para agravar fissuras já existentes no grupo. A diretoria, acuada pelo peso do calendário, não pode ignorar as consequências práticas daquela ameaça. Se o craque realmente abandonar o elenco após um revés, abre-se um buraco na estratégia de longo prazo, a peça que faltava no ataque, referenciada no planejamento de reforços de janeiro, deixaria de cumprir a função esperada apenas quando o time mais precisa de soluções. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Torcedores mais passionais clamaram pela manutenção de pulso firme e exigiram punições exemplares, enquanto parte da torcida mais racional questionou a motivação por trás do ultimato. Afinal, trata-se de um jogador de renome, capaz de decidir partidas com um único toque no calcanhar, mas também de multiplicar ruídos na imprensa. O departamento de comunicação já se mobiliza para conter uma crise que ganha contornos de novela. Spokespersons prepararam releases enfáticos, repetindo bandeiras de união e valorização do grupo, mas sem omitir que a manifestação particular abriu uma ferida que exigirá sutura urgente antes do próximo embate. A linha oficial: o clube está acima de qualquer individualidade. As casas de apostas, sensíveis a qualquer instabilidade, reajustaram odds para o confronto. O favoritismo do Flu diminuiu de 1,70 para 1,85, reflexo claro de um mercado que respira ruídos e desconfiança. Não se trata apenas de estatísticas. Cada centelha de desarmonia contamina a preparação física, a concentração tática e a serenidade mental de quem pisa em campo. Na preparação para a partida, Renato incluiu exercícios de coesão no cronograma, dinâmicas que visam reunir os atletas em torno de objetivos comuns, reforçar a identidade de clube e, sobretudo, resgatar o espírito de coletividade. O próximo trabalho, marcado para o CT às 10 horas, terá toda a comissão técnica presente, sinalizando que não há espaço para desníveis de prioridade. Do ponto de vista tático, a provável saída do camisa 9 em caso de derrota impõe ao treinador a necessidade de ensaiar alternativas. No fim de semana, em Rio Preto, a tendência é testar Mapuera ou o jovem revelado na base, que impressionou no Sub-20, buscando repor a tenacidade ofensiva perdida no sistema de jogo. Enquanto isso, o mercado de transferências observa atento. Internamente, já há quem sussurre que a cláusula de rescisão poderia ser acionada. Externamente, dirigentes de clubes europeus monitoram a situação, acreditando que uma saída repentina pode facilitar negociações antes da janela de janeiro. O ambiente de incerteza reverbera também no torcedor. Setores organizados começam a ensaiar protestos em caso de derrota. No Maracanã,
bandeiras poderão ser recolhidas, cânticos silenciados, e a pressão colocada diretamente sobre os ombros dos atletas. Quem imaginava o Maracá vibrante, agora teme vaias ensurdecedoras. As próximas 48 horas definem um capítulo crucial na temporada. Se o Fluminense sair vitorioso, encara o próximo compromisso embalado, com um discurso fortalecido de renovação de contrato e confiança mútua. Se sucumbir, a ruptura poderá adiar planos de título e acionar uma corrida contra o relógio para repor peças em um elenco já desgastado. No calendário apertado, o desafio seguinte é mais do que um simples jogo. É a prova definitiva de caráter, enfrentar um rival direto que luta pelas mesmas aspirações, num cenário em que ponto a ponto define quem alimenta sonho de taça e quem coleciona decepções. O craque, agora em destaque, pode se tornar herói ou vilão. A atmosfera, antes dominada pela expectativa de um tricampeonato nacional, ganhou tons de incerteza. Cada treino, cada entrevista, cada gesto carrega um peso diferente. O Fluminense, detentor de uma camisa pesada e de uma torcida exigente, vê sua reputação em jogo, e, possivelmente, um elenco desfeito em caso de tropeço. O relógio não para. A hora de provar que nenhuma ameaça particular prevalece sobre o espírito de grupo se aproxima. Se o Fluminense mantiver a força coletiva, a fúria das arquibancadas pode se transformar em combustível para retomar a marcha pelos títulos que ainda estão ao seu alcance. A partir do apito inicial, cada passe terá o peso de uma sentença no julgamento que o craque lançou sobre si mesmo e sobre o grupo. No aquecimento, rostos franzidos denunciam a importância da partida, olhar para a meta adversária é, agora, questão de honra. Se o placar não sorrir pelo lado tricolor, não haverá mais alinhamento entre promessa e realidade. Dentro de campo, a primeira transgressão pode significar muito mais do que um cartão amarelo, é sinal de nervosismo que pode escalar para um desempenho apático. A confiança, antes alicerçada na qualidade técnica e no histórico de vitórias, agora balança sob o peso de uma frase que ameaça romper laços já consolidados. O adversário, ciente do autêntico clima de crise, deve explorar falhas de comunicação. O setor defensivo, já testado por lesões e substituições, vive a iminência de um erro que pode selar não apenas o resultado da partida, mas o destino do camisa 9, por extensão, a estabilidade do time. Os volantes, essenciais na contenção dos contragolpes, precisarão exercer papel heróico ao conectar linhas de marcação e ataque. Qualquer brecha na proteção à zaga poderá ser entendida como negligência diante de uma cobrança que transcende o mero resultado esportivo. No meio-campo, o maestro improvisado assume protagonismo estratégico, além de distribuir o jogo. Caberá a ele manter o moral em alta, repetindo, nos olhos do colega em crise, a certeza de que vencer é a única via de salvação. Cada pisada na bola, cada giro de corpo, cada enfiada de bola passa a ter carga dramática de roteiro televisivo. O ataque, assim, ganha caráter de missão quase suicida. A pressa em balançar as redes pode levar a escolhas precipitadas, mas também pode converter a tensão em potência ofensiva. Uma finalização limpa, ajoelhada sobre o gramado, poderá simbolizar não apenas o gol, mas a superação de uma ameaça tão contundente quanto uma declaração de guerra interna. No banco de reservas, Renato Gaúcho ocupará lugar de estrategista de guerra. Suas substituições serão lidas como movimentos em um tabuleiro. Trocar peças erradas em hora imprópria pode custar caro. A decisão de manter ou sacrificar o jogador em questão pode definir não só o resultado do jogo, mas a reputação do treinador. Se o time abrir vantagem, crescerá a expectativa de que o camisa 9 renove seu pacto com a torcida e a diretoria. Um gol seu, na reta final, contrariaria o próprio ultimato e serviria de testemunho para a renovação de um contrato moral, além dos registrados em papel. Por outro lado, um revés ampliaria o drama, vaias em sequência, cânticos de fora, nome do craque, e questionamentos diretos sobre comprometimento fariam ecoar pelas arquibancadas histórias de jogadores que perderam o rumo por causa de ego. No pós-jogo, dependendo do desfecho, as entrevistas se transformarão em trincheiras. A fala do protagonista servirá de termômetro para medir a sanidade do elenco, mostrar arrependimento, humildade ou convicção de que cumpriu seu papel, apesar do resultado.
Os rumos da janela de transferência de janeiro se encurtam. Um atleta ameaçado pode querer antecipar negociações, provocando um efeito dominó que o departamento de futebol tentará conter, abrindo diálogos com possíveis interessados para resguardar o caixa do clube. Enquanto isso, os torcedores organizados preparam movimentos de pressão. Um gesto de apoio coletivo, pendurando faixas em laranjeiras, pode indicar que a torcida ainda perdoa. Já uma espécie de panelaço antes do apito inicial seria sinal inequívoco de que o recado do craque encontrou ressonância além dos gramados. Em caso de vitória, o ambiente se recompõe rapidamente, a satisfação por pontos conquistados sobrepõe a crise, e a pauta muda para a busca por mais resultados expressivos. A imprensa, por sua vez, terá que recalibrar narrativas, transformando o episódio em lição de superação coletiva. Se a derrota se confirmar, inicia-se uma contagem regressiva para a tomada de decisões, reuniões de emergência entre diretoria e comissão técnica, possibilidade de afastamento disciplinar, abrupta reformulação de planos de carreira do jogador em questão e revisão de contratos. Em ambos os cenários, resta claro que o desfecho desse confronto não representará apenas 3 pontos na tabela. Significará um divisor de águas na temporada, testando a solidez do planejamento esportivo e a capacidade de um clube centenário de resistir a abalos internos. O próximo jogo, portanto, transcende o papel de evento esportivo. É, em essência, a prova mais contundente de que a paixão tricolor não se mede apenas pelos dribles e tabelas, mas pela resiliência em momentos que definem destinos. Fala torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A contagem regressiva para o apito final transformou cada segundo em um sopro de tensão sobre as arquibancadas, onde o torcedor tricolor segurava o grito preso na garganta, dividido entre a esperança e o temor pelo destino da temporada. No dia do jogo, a movimentação nas ruas do entorno do estádio foi um retrato da ansiedade coletiva. Diminutos grupos trajando verde, branco e grená faziam orações silenciosas, como se cada prece pudesse resultar em um gol decisivo ou em uma redenção para o elenco. Quando as equipes pisaram no gramado, era possível sentir o pulsar de milhões de corações, e a voz do cronista ecoava em uníssono com o pulsar das bandeiras. Quem perder, cai no limbo da dúvida. Quem vencer, renova seu pacto com a história. O Fluminense entrou em campo com disposição de quem entende o peso da ameaça interna, marcação alta, transições velozes e ocupação agressiva dos espaços destinados ao adversário. O camisa 9, protagonista do ultimato, exibia semblante fechado, como se ali se decidisse muito mais do que os 3 pontos. A torcida, contida no início, explodiu em cânticos carregados de energia no primeiro lance de ataque, convencida de que poderia empurrar o time rumo à vitória. O Maracanã vibrou, mas também piscou em alerta. A qualquer deslize, o refrão poderia se transformar em um coro de protestos. No intervalo, o placar de 1-0 favorável ao Flu trouxe alívio momentâneo, mas não afugentou a sombra de um possível revés. Nos vestiários, Renato fez apelo direto ao grupo. É agora que mostramos do que somos feitos. Jogamos por nós, jogamos pelo clube. A postura tática do segundo tempo manteve o ritmo frenético, e o rival, pressionado pelo recado interno, tentou explorar os contra-ataques para abalar ainda mais a confiança tricolor. A cada investida, o coração dos jogadores palpitava como se fosse um batimento de tambor de guerra. Quando o adversário equilibrou o marcador aos 25 minutos, fez-se silêncio covarde, o sinal de que a crise havia se materializado em receio. A partir dali, cada passe errado era amplificado, cada deslize ganhava repercussão de tragédia anunciada. Mas o Fluminense, movido pela própria história de superação, reagiu com bravura. Aos 38, o cruzamento certeiro encontrou o camisa 9, que subiu acima dos defensores e cabeceou com precisão cirúrgica, recolocando o tricolor na frente, ao mesmo tempo, sepultando o espectro da ameaça. O estádio explodiu em um canto único, a fúria contida se converteu em alívio coletivo, e o jogador, ao correr para a torcida, mostrou que, naquele momento, sua promessa de partir dava lugar à confirmação de sua entrega. No apito final, o placar de 2-1 consagrou não apenas mais 3 pontos, mas a resiliência de um elenco que soube transformar tensão em combustível. O craque, exaurido,
ajoelhou-se no gramado, como se ali lavrasse sua redenção diante de quem duvidou. Ainda no gramado, os companheiros o ergueram em celebração, selando um pacto de perdão e confiança renovada. A batida dos corações tricolores se sincronizou em um só ritmo, o de quem vive o Fluminense em sua essência. Na entrevista coletiva, Renato destacou a importância do coletivo: fizemos um jogo de superação. Esse grupo mostrou que a camisa vale mais do que qualquer declaração. A frase, carregada de orgulho, deixou claro que o momento de crise ficou para trás. Com a vitória, o Fluminense mantém viva a chama pelo título do Brasileiro e carimba o passaporte para as semifinais da Copa do Brasil com moral reforçada. No retrovisor, a Copa Sul-Americana sorri, abrindo caminho para novas conquistas. O impacto imediato no próximo confronto é evidente: a confiança recuperada fará com que o time encare o adversário seguinte com a certeza de que pressão interna e externa se transformam em força motriz. O recado, agora, é de união. O roteiro de tensão deu lugar ao enredo de superação. Na próxima rodada, o Maracanã voltará a ser palco da paixão tricolor, onde cada toque na bola repetirá a lição aprendida. O Fluminense só se quebra se ceder à dúvida de seus próprios atores, e hoje, eles provaram que preferem vencer. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.